Olá, hoje aqui nas Dicas da Psi, na série Como o Psicólogo Pode Me Ajudar, vamos responder a questão: o psicólogo pode atender duas pessoas da mesma família? Duas pessoas conhecidas? Dois amigos? Não há nada no nosso código de ética que impeça esse atendimento. Em algumas situações não é recomendável que a gente faça isso. Eu considero duas questões essenciais para eu definir se eu vou atender ou se eu não vou atender. A primeira questão: o paciente que chegou primeiro, ele concorda que esse amigo, que esse familiar, que esse parente seja atendido por mim? Ele se sente confortável com isso? A segunda questão é: as demandas dessas duas pessoas, elas se batem? Ou seja, a queixa, o problema que essas pessoas vão vir tratar comigo, é o mesmo problema? Por exemplo, um vai vir falar do outro, um tem um problema com o outro. Então, se o meu primeiro paciente se incomodar de qualquer maneira, eu não vou aceitar fazer esse atendimento. E se as demandas forem iguais, um tem um problema com o outro, eu também não vou aceitar fazer esse atendimento. Isso porque em determinado momento do processo terapêutico, com certeza eu vou falar alguma coisa em que uma das partes vai se sentir incomodada e vai atrapalhar a terapia. Então, se as demandas se conciliarem, não tem como psicólogo atender, mesmo que um esteja disposto a compartilhar o mesmo psicólogo. E se o paciente, falar não quero, você é minha psicóloga, também não tem como a gente romper com esse sentimento desse paciente, passar por cima e atender o parente, o amigo, enfim. Então, existem essas duas questões. De uma maneira geral, existem abordagens terapêuticas, referenciais teóricos que alguns profissionais trabalham e que eles consideram que isso não é viável de maneira alguma. Então, se você já tentou isso, talvez você tenha se deparado com algum profissional que tenha falado não atendo, não é ético, não é legal. Mas, de verdade, não existe uma falta de ética nisso. Existe uma questão de um cuidado de a gente avaliar esses dois pontos que eu mencionei anteriormente. Porque, às vezes, a pessoa ela se dá tão bem com o psicólogo, ela está se sentindo tão satisfeita com o trabalho e que ela quer partilhar aquilo, ela quer indicar para um amigo, ela quer indicar para um familiar, ela quer que aquela pessoa seja beneficiada pelo serviço daquele profissional. Então, é muito comum nós recebermos indicações de parentes, de amigos. Então é preciso avaliar isso. Se você já levou um não de um profissional, pode ser que a abordagem terapêutica dele não permitia, ou mesmo questões pessoais. Ou que ainda uma dessas duas questões que eu mencionei ocorriam e aí não teve como fazer o atendimento. Então é importante entender isso. Não há uma proibição. Existem alguns cuidados que nós precisamos tomar em relação a isso. Tomando esses cuidados, o terapeuta pode sim atender um familiar, pode atender uma outra pessoa que você conhece e desde que também o terapeuta se sinta confortável. Existem terapeutas que não se sentem confortáveis nessa posição e não atende. E aí você pode pedir uma recomendação para esse profissional, de alguém da confiança dele, de alguém que faça um trabalho semelhante ao dele, e eu tenho certeza que ele vai te indicar alguém que ele confie no trabalho e que vai ajudar a pessoa que precisa de ajuda tanto quanto você. Então é isso, por hoje é só. Acesse o meu site www.psicologaelianaalves.com.br, me acompanhe nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Dicas da Psi, Eliana Alves. Dá um like nos meus vídeos, aciona o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Então, até o nosso próximo vídeo.